Meruem, recentemente eu tava vagando lá na rede vizinha e acabei esbarrando com uns vídeos desse mano. Dito isso, tá aí, um dos melhores vilões de Hunter x Hunter. Toda a forma que a obra vai desenvolvendo esse mano é simplesmente genial. Ver o Meruem saindo de simplesmente um monstro pra algo completamente diferente. Irmão, ver ele se tornar mais que um vilão, algo que tá ali pra ser simplesmente o boss final do Arco das Quimeras, já é genial por si só, mas a obra trabalha isso de uma forma tão interessante que faz a gente não só gostar do personagem, como também faz a gente meio que entender e enxergar que mesmo mal, o Meruem no fim acabou sendo bem próximo dos humanos. Sendo bem sincero, ele acaba sendo bem mais humano do que vários humanos. Então vamos falar um pouco desse mano e a forma que a obra trabalha ele. E bem, eu sou o Felipe e vamos lá. O Meruem é meio que introduzido na obra, mas que só pra adicionar um mano forte. O autor faz questão de mostrar isso pra gente logo de cara. O Meruem era diferente das outras quimeras. O rei não só era uma anomalia em quesito de poder, porque ele era meio que muito disparado até mesmo dos guardas reais, que até ali era meio que as quimeras mais fortes que a gente tinha visto. O rei era especificamente um rei, algo que foi feito para governar acima de tudo que a gente tinha visto até ali, porque calamidades, a gente ainda não tinha visto elas. Ou tinha, só não sabia. Eu não lembro se a irmã do Killua já tinha aparecido e o mano que tá no corpo dela também. Contudo, o Meruem era a coisa mais forte que a gente tinha até ali, mas além de dizer, olha, o rei é forte, o autor mostra outro ponto do rei também pra gente. O rei é completamente terrível, a forma que ele age com a rainha e com as outras quimeras faz a gente parar e olhar e fazer, né, deu muito ruim, tipo, deu muito ruim mesmo. Tanto que é exatamente essa crueldade do rei que faz algumas formigas passarem pro lado dos humanos, mesmo que inicialmente eles meio que fossem inimigos naturais. E mesmo que isso fizesse elas meio que se porem contra o rei, que elas trabalharam tanto pra trazer pro mundo, mas é exatamente isso que faz o Meruem ser interessante. Porque, papo, a obra não apresenta o Meruem como um monstro cruel e terrível só pra gente ver ele como o vilão do Arco das Quimeras, mas sim pra criar um contraste que a gente ia ter com o Meruem no final desse arco. Contraste esse que a obra não só cria com o próprio rei, mas também faz questão de construir um paralelo com o Gon. Enquanto o rei caminha cada vez mais para próximo do que a gente chamaria de humano, o Gon tá caminhando para mais próximo do que a gente chamaria de monstro. Tanto que ele fica nesse estado aqui e faz formigas quimeras terem medo dele. Só que, papo, vamos ser bem sinceros, fazer o Meruem simplesmente surgir mal e ficar bom poderia facilmente estragar a proposta dele como o real antagonista que ele tinha que ser para ser eliminado no final das contas, porque o Meruem tinha que ser eliminado no final das contas. Porque diferente de personagens tipo o próprio Vegeta, que se afastou completamente do que ele era lá na saga Saiyajin, o Meruem não se afasta completamente do que ele era, ele nem de longe seria algo bom para os humanos. As intenções dele deixam isso bem claro, a mera existência dele, mesmo que mais humano possível, mesmo que ele tenha se tornado mais próximo disso lá no final da saga, ainda assim poderia fazer um continente humano inteiro se tornar algo bem próximo do continente sombrio. E isso para os humanos, um lugar onde basicamente a humanidade não conseguiria mais prosperar. A obra faz questão de construir a evolução dele e isso é genial, mas o Meruem não se torna um herói ou muito menos alguém bonzinho e a obra também faz questão de mostrar isso pra gente. As intenções do rei se amenizam, mas não somem completamente. Mas é exatamente nessa mudança que a gente vê ele saindo do Rei Formiga para o Meruem, mas nem de longe ele se transformando em um mocinho, até porque a saga das Quimeras não tem isso. Eu falei pra vocês nesse vídeo aqui que a luta entre Meruem e Netero é basicamente duas espécies lutando pra ficar no topo, então mesmo mudando o Meruem não poderia ficar na obra, ou muito menos virar um herói, porque isso quebraria muito da construção do personagem. Isso seria simplesmente fazer o Meruem ir muito contra o que ele era. Porque, papo, muito dele não ser isso também faz parte da essência e da forma que o personagem é escrito. E, cara, eu acho isso simplesmente genial. Porque, papo, a obra faz ele sair de um monstro pra um vilão, mas nem de longe um herói. Mas além dessa mudança, o meio tempo em que ela é construída é o que torna ela uma das melhores evoluções de Hunter x Hunter, porque assim, até mesmo a mudança do Gon é impactante e é interessante, mas pra mim não chega nem perto do papo da evolução do Meruem. Eu falei pra vocês que o Meruem surge como um monstro, e isso é verdade, mas ao mesmo tempo ele também é muito forte, é por causa desse poder que ele passa basicamente a enxergar a violência como meio pra qualquer fim. Se ele tem poder pra estar no topo, então nada mais justo do que ele estar no topo e usar esse poder pra chegar lá. Um ótimo exemplo de quanto o Meruem valoriza a força no sentido de poder mesmo é quando ele ataca Aptou diretamente. O fato da guarda real conseguir resistir ao ataque dele faz a visão do rei sobre ela mudar, simplesmente porque ela era forte. E assim, se você é forte,
você tem valor. Se você é fraco, meio que você vira janta. A gente vê isso várias vezes ao longo da saga das quimeras. Mas aqui que entra, tá ligado? Essa visão dele começa a mudar por causa da Komugi, uma mina comum, talvez mais fraca do que muita gente normal, no caso, sem controle de nem dentro de Hunter x Hunter. E cara, é louco de pensar que alguém como Meruem conseguiria vencer com literalmente um peteleco. Eu não tô nem zoando, ele só precisaria disso pra vencer a Komugi completamente. É exatamente quem ensina ele o quão forte alguém pode ser, mesmo sendo tão fraca fisicamente, já que é por conviver com ela que ele vai gradativamente enfrentando a própria filosofia. A filosofia é essa que ele trouxe desde o próprio nascimento dele. A violência e o poder que permite que ela existe não é o único tipo de força. Coisa que era praticamente impensável para o Meruem no início da obra. Tanto que ele passa não só a entender isso, mas até mesmo a tolerar e respeitar os humanos, pelo simples fato de que ele não venceu uma mina no joguinho, e falando assim pode parecer até besta e até bem raso, mas a forma que isso vai evoluindo é o que torna tão interessante. A gente vê o Rei Formiga gradativamente mudando sua visão de mundo, sua filosofia, até mesmo respeitando alguns humanos, como a gente vê não só com a Komugi, mas com o próprio Netero, que meio que ganha o respeito do rei durante a luta deles. E nem de longe porque o Netero era forte, sim porque ele era determinado, porque em relação a poder ele não chegava perto do Meruem. Desculpa fãs do Netero, mas é verdade. Uma parada que seria meio que impensável quando a gente vê o Meruem pela primeira vez. E cara, é toda essa construção que consegue fazer o Meruem sair facilmente de só um vilão, que seria, sei lá, um monstro ou uma escada para o protagonista, que nesse caso eles nem lutam, tá ligado? Eles se encontram de longe, assim, tipo, o Gon vê o Meruem, mas ele não luta não. Pra um dos personagens mais profundos, interessantes e marcantes de toda a obra, porque assim, eu nunca pensei que ficaria com um nó na garganta vendo o fim de uma formiga verde com uma mina. Mané, Hunter x Hunter, essa obra consegue fazer uns bagulho sinistro. Mas honestamente, é ver a forma que o monstro se torna humano que faz o Meruem ser, pra mim, o melhor vilão de Hunter x Hunter. E de várias outras obras também, tipo, fácil, disparado. O maluco entraria fácil no meu top personagens. Pelo menos top vilões. Mas fala aí, o que tu acha do Meruem e da forma que ele é construído e toda essa evolução dele? Tu acha que, assim, ela poderia ser melhor? Tu mudaria alguma coisa? Fala aí o que tu acha. Eu deixaria ele vivo, talvez. Contudo, tu já sabe, né? Se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, você vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Além de que estando inscrito, tu só vai ser notificado. O que tu quer ver, tu clica em cima. O que tu não quer ver, tu arrasta pro lado. São 3 notificações semana só. E digo mais. Atualmente tá saindo só 2, mas eu vou consertar a frequência do canal. Enfim, deixa o like também, o like me ajuda muito. E se tiver aparecendo pra ti, o hypar também. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. Meio que isso. Falou.